talvez um dos melhores perfumes que Roja Dove já criou. Enigma Eau de Parfum, a versão descontinuada de talvez o mais famoso perfume e também mais querido da casa. Vem assistir esse vídeo até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo foi um espetáculo. Aventus. Quem não gosta de Aventus? Quem não conhece Aventus? Então, se você que está assistindo esse vídeo não assistiu o vídeo anterior, clica aqui no card, vai estar passando o link do Aventus, vai redirecionar você diretamente para o vídeo dele, para você conferir o porquê e o motivo também de Aventus ser um sucesso mundial até hoje. Lembrando que é um perfume de 2010. Como resenha para esse vídeo, Roja Parfums, o topo da perfumaria, o luxo, a exclusividade, sim, uma casa de ultra luxo britânica. Mas antes de dar início nessa resenha, peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as novas notificações. Isso é bem legal, não custa nada para você, me ajuda bastante a estar trazendo cada vez mais exclusividade para vocês. Porque, pessoal, fala sério, chegou muita coisa boa e tem mais coisa chegando, viu? Enigma Eau de Parfum foi um perfume lançado no ano de 2013. Quem assina essa fragrância é o próprio Roja Dove, dono da Roja Parfums. É uma casa britânica de alto luxo. Para quem não conhece, Roja Dove iniciou sua carreira perfumística na Guerlain. Lá ele iniciou, participou muito e quando ele saiu de lá, ele abriu a Roja Parfums. E ele também é o nariz por trás de Pure Distance M, outra fragrância, outra fragrância maravilhosa. É, na minha opinião, o melhor perfume de couro atualmente, tá? Não tem. É uma fragrância descontinuada. Tem a resenha dele no canal, vai estar passando aqui em cima também. Pessoal, mostrando um pouquinho da apresentação do Enigma. Essa caixa, ela já é bem mais bonita do que a coleção Parfum Cologne, tá? É um estojo, uma caixa bem bonita. O perfume, ele fica aqui, nesse berço, muito bonito mesmo. Está mostrando agora a tampa padrão da casa, tá, pessoal? A padrão que eu falo é o topo dela. Em volta, cada fragrância, né, dependendo da sua linha, ela tem os cristais ao redor, as pedras, difere bastante. A assinatura, tá? Roja Dove. Aqui embaixo também tem. Reparem na cor do líquido desta fragrância. Olhem só. Belíssima, né? Não sei se vai estar focando direitinho. Essa fragrância que foi lançada no ano de 2013, hoje ela conta com mais 2 variações. Então, no total são 3 Enigma por Homme, que é a linha Parfum Cologne, Enigma Parfum Cologne, e a versão Parfum. Essa minha é a Eau de Parfum. Em algumas localidades, focando bastante nos Estados Unidos, esse perfume é conhecido como Creation E, tá? Creation E, para quem ainda não entendeu, tá? Isso foi uma regra dos Estados Unidos, que tem lá a mesma coisa que o Danger, que lá é Creation D. Essa fragrância, ela
abre com a bergamota, que em menos de 2 minutos ela já desaparece. Em seguida, vem as suas notas de coração, que são flores. Tem o jasmim, tem o neroli, se eu não me engano, também. Mas as flores logo também, elas não ficam muito tempo aparente. O segredo dessa fragrância, querendo ou não, o enigma dessa fragrância é a sua base. Pessoal, que base original, muito criativa, um aroma muito único. A principal nuance que todo mundo detecta nesta fragrância é a de cola. Sim, é de Coca-Cola. Ela tem um nuance de Coca-Cola. Detalhe, não tem nada disso nessa fragrância, tá bom? Ela tem baunilha, ela tem conhaque, ela tem o tabaco, ela tem o ládano também, se eu não me engano. Então assim, pessoal, é uma base carregada, bem densa, que cria esse acorde de cola, de Coca-Cola, que assim, é muito gostoso. É muito gostoso. Não chega a ser uma fragrância efervescente, mas ela é uma fragrância, sim, que traz bastante essa nuance. Por que essa versão ela foi descontinuada? No momento que lançou a versão acessível, que é a Parfum Cologne, essa versão foi descontinuada e ficou Enigma Parfum Cologne, ou Creation E, e Enigma Parfum, ou Creation E Parfum pour Homme. A maior diferença entre essas três variações é entre a Parfum Cologne e a Eau de Parfum e a Parfum. A Parfum Cologne, ela tem essa nuance de cola, sim, de Coca-Cola, e ela é sim uma fragrância mais efervescente. Ela projeta até um pouco mais, porém a sua fixação, a sua performance cai um pouquinho. E o que é diferente na sua versão Eau de Parfum e na versão Parfum. Eu, particularmente, prefiro a Eau de Parfum, por mais que ela seja descontinuada, ainda assim é fácil de localizar essa fragrância. E a Parfum também, que ainda é comercializada por um valor um pouco mais alto, mas ainda assim vale super a pena. Não existe diferença alguma entre as notas da Parfum e da Eau de Parfum, somente a sua concentração de óleos essenciais. Isso é simples da perfumaria. Já na Parfum Cologne tem bastante sim diferença. As notas dão uma diferenciada. É mais versátil o Parfum Cologne, tá bom? Só que ainda assim tem esse DNA de enigma. Falando um pouquinho do porquê que eu comprei essa fragrância, porque ela é tão querida para mim. Primeiramente pela nota de conhaque. Eu sou apaixonado por notas de bebidas alcoólicas, por mais que eu não consumo, tá? Eu não bebo nada que tenha teor alcoólico, mas eu gosto muito do aroma. E o acorde formado entre o conhaque, a baunilha, até mesmo o tabaco, é maravilhoso, o que torna essa fragrância muito sensual e até mesmo compartilhável. Tem a versão feminina, mas a versão pour homme, ela é totalmente versátil. Ela é totalmente compartilhável. Homens e mulheres conseguem vestir essa fragrância contanto que esteja frio e você esteja bem vestido. Não é uma fragrância para você estar mal vestido, nem com um traje mais informal. Não conte com isso, tá? Tanto para homens ou mulheres. E muito menos em dias quentes. Ela não é nada versátil. Tá bom, pessoal? Essa fragrância, ela conquista muitos elogios. Ela é muito diferenciada. Ela é uma fragrância original. Ela não é uma inspiração como Racivaia de Aventus, como outras fragrâncias têm essas mesmas tendências de querer imitar a outra. Essa fragrância não. Ela é autêntica. Ela é muito autêntica, o que vai te diferir de pessoas que estão vestindo um One Million, que infelizmente é um perfume que todo mundo usa e é horrível. Respeito quem gosta de One Million, mas não é legal. E vale muito a pena vocês estarem conhecendo, seja na versão Eau de Parfum ou a Parfum. A Parfum Cologne eu não indico muito, é uma percepção minha, eu não recomendo tanto.
mas conheçam o Enigma, tá, pessoal? A performance dessa fragrância não é uma performance altíssima, tá? É uma performance aceitável de 8 a 9 horas no máximo. A fixação dela, né, de 8 a 9 horas, a silagem, pessoal, que silagem. 2 horas intensamente, intensamente mesmo. É uma fragrância que deixa um rastro maravilhoso. Ela é uma fragrância que projeta um pouco menos, ela é o mais intimista, porque é uma fragrância que faz a pessoa chegar mais próxima de você. Então, é uma fragrância voltada, sim, para um encontro, alguma reunião de negócios, um pouco mais formal, que você não quer invadir o espaço alheio, mas que as pessoas que estão próximas a você vão falar, poxa, o João está muito bem perfumado, vestiu um perfume maravilhoso. E Enigma causa essa boa impressão, sim. É uma fragrância que vale muito a pena conhecer, tá? Lembrando que é uma fragrância que abre cítrica com florais, tá? Com notas florais. Depois vem a base, e a base é onde que, assim, dentro de 10 minutos já vai estar na base, já vai estar na secagem e fica maravilhosa. E aí ela vai ficar com você durante 8 a 9 horas e com certeza vai te ajudar muito a ter muitos elogios. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dizem pra mim se vocês já conhecem essa fragrância ou as variações dela. Esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, isso me ajuda muito e se preparem, tem muita coisa boa chegando, chegou bastante perfume para eu resenhar e aguardo vocês nos próximos vídeos.